Ok. Então, bem-vindos nessa segunda rodada da Química de hoje. Vocês tiveram aula com a professora Ana Caroline e agora comigo. Deixa eu colocar os slides aqui, que aí eu já me apresento tudo certinho para vocês. Beleza, apareceu aí, né? Estão vendo? Sim. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Adonis Coelho, certo? Eu sou formado em Química pela Unifev, né, licenciatura, a mesma faculdade que a Ana Carolina, né, ela é um ano anterior a mim, ao ano que eu me formei. Aí depois eu fiz o meu mestrado na Unesp de Rio Preto, né, então eu segui a linha de Química também, Química Industrial também eu fiz ao longo da faculdade, né, então sou tanto licenciado como também essa parte industrial, né. E hoje, né, no intensivão, foi me dado uma grande missão, falar um pouco de química orgânica, certo? É um conteúdo bastante grande. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, né? O que eu vou abordar, né, de um conteúdo tão grande, né, de uma área da química que tem tanta coisa, qual é aquela que eu vou abordar? Então vamos lá. Eu peguei esses temas aqui, que são os temas que mais caem no Enem, né, de lá de 2013 a 2018. Né? Então, quem quiser, né, depois eu vou mandar esses slides para vocês também, lá no grupo, que aí vocês ficam com conteúdo também, né, e dá para dar uma estudada depois. Mas quem quiser já ir dando uma observada, né, aqui tem os temas que nesses últimos anos do Enem. Então, a gente tem aqui substâncias e misturas, atomística, ligações químicas, né, acho que a Ana Carolina falou um pouquinho para vocês, né, de atomística hoje também, mol, massa molar, cálculo estequiométrico, né, gases, leis de combinações químicas, olha só, que é um conteúdo até chatinho, né, dentro da química, um conteúdo bem complexo, não caiu nada sobre a lei de gases, né, os gases reais, gases ideais. Então, pelo menos de 2013 para cá, não caiu questão desse jeito no Enem. Aí os compostos inorgânicos e química descritiva, cinética química, equilíbrio molecular e equilíbrio iônico. Esses outros, né, soluções e propriedades coligativas, termoquímica, oxorredução e eletroquímica. E a minha aula começa basicamente daqui para cá, né, das funções orgânicas, isomeria, reações orgânicas, petróleo, polímeros, bioquímica e química ambiental. Então eu vou focar aqui, né, do 12 até o número 16. Não tem como se aprofundar muito, claro, por causa do tempo, mas eu montei, né, eu procurei montar os slides me baseando pelo que eu vi aí nas últimas provas do Enem, certo? Além de professor da Unijales, eu também dou aula em 2 colégios, né, do sistema objetivo. Então, todo ano eu estou acompanhando esse conteúdo que está caindo do Enem, né? A gente corrige as provas com os alunos, tudo, comenta as questões. Então eu montei a aula de hoje preparado, né, mais ou menos do que eu vi nos anos anteriores. Então os assuntos abordados no intensivo serão basicamente esses que eu coloquei aqui nesse slide, né? Não necessariamente dessa ordem, a gente vai ter uma ordem certinha, bonitinha aqui. Então são reações orgânicas, a questão da isomeria, né, cai muito em Enem, funções orgânicas, petróleo, bioquímica, polímeros e a química ambiental. Vamos lá então. Qualquer dúvida que vocês forem tendo ao longo do caminho, pode me interromper, pode perguntar sem problema algum, certo? Fiquem à vontade. Não deixa a dúvida passar, né? Porque às vezes aquela dúvida que fica aqui, chega lá na frente, né? Tá lá a bendita na prova do Enem. Então não deixa passar a oportunidade. Teve dúvida, pergunta, vai tirando dúvidas, né? A gente vai levando a aula desse jeito.
não tem problema. A começar com as funções orgânicas, então, vai ser o primeiro item, né, que eu vou falar para vocês. Geralmente, antes da gente aprender as funções orgânicas lá na escola, a gente aprende a nomenclatura, certo? Aí a gente vai aprendendo a nomenclatura junto com as funções orgânicas. Só que nomenclatura não é um conteúdo que cai bastante em Enem. A gente não vê perguntas do Enem pedindo o nome de algum composto químico. Não. Geralmente a questão do Enem já dá o nome do composto químico ali. Tá bom, aí a gente tem que, a partir do nome dele, reconhecer as funções orgânicas. Então eu coloquei as principais aqui, né? Mesmo assim são bastante. Eu coloquei 12, são mais. Eu coloquei as 12 principais. Aí vamos falar uma por uma. Então, na introdução, né, o que seriam essas funções orgânicas? Quando eu falo que uma molécula, um composto qualquer, pertence a uma função orgânica, eu estou falando que ele tem um grupo, uma pequena parte dessa molécula igual entre as várias moléculas. Eu posso ter lá 50, 60, 70 moléculas diferentes e todas elas vai ter um pedacinho que é igual. Esse pedacinho igual, que é igual entre todas, a gente chama de grupo funcional. Por que ele é importante? Porque esse grupo funcional, geralmente, ele dá uma característica a essas moléculas. Então, todas as moléculas que tiverem esse pedacinho igual vão ter características semelhantes, certo? Principalmente características químicas semelhantes. O primeiro de todos, os hidrocarbonetos, que são os compostos orgânicos mais simples, ok? Por que são os mais simples? Porque eles são formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. A gente não vê outros átomos nos hidrocarbonetos. Aí a gente tem pelo menos alguns tipos diferentes de hidrocarbonetos que eu coloquei aqui, que eu vou comentar rapidamente. Temos os alcanos, certo? Que são compostos que fazem apenas ligações simples. Aqui eu coloquei o mais simples de todos, que é o gás metano. É o hidrocarboneto mais simples de todos, que tem apenas um carbono com seus 4 hidrogênios. Lembrando que o átomo de carbono é tetravalente, então ele faz 4 ligações. Nesse caso, ele faz 4 ligações com 4 hidrogênios. Temos os alcenos. Alcenos, esse "en" aqui que tem no meio da palavra, faz referência à dupla ligação entre átomos de carbono. Então, entre dois átomos de carbono, a gente tem uma dupla ligação. Ou seja, cada carbono faz as suas 4 ligações, e cada um desses dois carbonos estão usando 2 ligações com outro carbono. Alcadieno, di-en. Então, alcadieno, de 2, em dupla ligação. Então, a gente tem 2 duplas ligações nos compostos. Aí temos aqui embaixo os alcinos. Alcinos são aqueles compostos que fazem tripla ligação entre carbonos. E aqui embaixo até coloquei, aqui do lado, eu coloquei certinho para vocês, o an, en, dien e in. O que significa cada uma dessas palavrinhas aqui, dessas letras. Então, o an a gente vai ter com compostos que fazem ligações simples. Se tiver uma dupla, ele já vai ser o en, dos alcenos. Se tiver 2 duplas, dien. E se tiver pelo menos uma tripla ligação ali, ele vai ser o in, ou seja, alcino. Aí dentro dos hidrocarbonetos, a gente tem aqueles compostos que fazem uma ligação de forma que se feche. Aí forma uma espécie de figura geométrica, ok? Como é o caso desse composto aqui, que ele forma um quadrado. Quando um composto, os átomos de carbono se ligam de modo que se fecham e formam uma figura geométrica, aí ele forma uma estrutura cíclica. Então a gente chama de ciclano.
E por fim aqui os compostos aromáticos, né, que são sempre parecidos com esse daqui, né, vai ter sempre mais ou menos a mesma cara, onde a gente tem duplas ligações intercaladas com simples. Então é dupla simples, dupla simples, dupla e simples ligação. Certo? Então, o que a gente já viu aqui? Outra informação. As ligações entre os átomos a gente representa com esses tracinhos aqui. Certo? A gente pode representar todas as ligações entre os carbonos e a ligação química carbono-hidrogênio, tudo com tracinho, ou as ligações entre carbono e hidrogênio a gente esconde, igual aconteceu aqui no ciclano. A gente só não representou a ligação de carbono e hidrogênio, mas o hidrogênio está aqui, né? A gente colocou ele. E nesse caso foi representada apenas a ligação que existe entre os átomos de carbono. Então esses são os hidrocarbonetos, né? Hidro, de hidrogênio, carbonetos, carbono. Então são compostos que apresentam apenas átomos de carbono e hidrogênio. Aí aqui a gente entra em algumas funções oxigenadas. São aqueles compostos que, além de carbono e hidrogênio, também têm o átomo de oxigênio. Primeiro, e o mais todos, são os álcoois. Os álcoois têm hidroxila ligada a um carbono saturado. O que é hidroxila? Esse grupo OH, oxigênio e hidrogênio, que aqui está destacado em azul. Então, nesse caso, a gente chama isso daqui de hidroxila. A gente sabe que é um álcool, portanto, porque temos a hidroxila ligada a um carbono saturado. Mas o que é um carbono saturado? É um carbono que faz simples ligação com outro átomo de carbono. É o que acontece nesse exemplo aqui. Um carbono fazendo uma simples ligação com outro carbono. Então tem um tracinho só. Se isso acontecer e tiver hidroxila, a gente tem um álcool. Os fenóis é um pouquinho diferente. A gente continua tendo a hidroxila, só que agora essa hidroxila é ligada a um carbono insaturado que está no anel benzênico. Essa estrutura do benzeno a gente chama de anel benzênico, que é aquela estrutura que eu comentei com vocês, onde a gente tem duplas e simples ligações intercaladas. Nesse caso dos fenóis, a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, aquele carbono que tem uma dupla ligação. Certo? Então essa é a grande diferença entre os álcoois e os fenóis. E os aldeídos, nessa quarta função orgânica aqui. A gente tem o C dupla O, então um carbono fazendo duas ligações com oxigênio, e a gente chama isso de carbonila. Todo esse conjunto do C dupla O é chamado de carbonila. E no carbono da carbonila a gente tem o hidrogênio. Aí olha a diferença dos ácidos carboxílicos. Nos ácidos carboxílicos a gente também tem a carbonila, o C dupla O, porém, ao carbono da carbonila a gente tem uma hidroxila ligada nele. Certo? Tudo isso a gente chama, tudo isso junto a gente chama de grupo carboxila. Então mistura carbonila com hidroxila. Aí vira carboxila. Então a aldeído é só um hidrogênio aqui embaixo. E os ácidos carboxílicos também têm uma hidroxila. Os álcoois, de forma geral, a gente conhece bastante no nosso dia a dia, como, por exemplo, o etanol. O etanol, tanto o etanol combustível como aquele etanol de bebidas alcoólicas, é só um das centenas de outros álcoois que existem. A molécula do etanol, inclusive, é essa que eu coloquei aqui como exemplo. Mas aí a gente tem metanol, propanol, butanol e por aí vai. Então os álcoois geralmente eles também apresentam, por apresentar essa hidroxila, eles adquirem uma característica um pouco tóxica também. Na verdade, todos os álcoois são tóxicos, inclusive o etanol que tem na bebida alcoólica.
A diferença é que o etanol é um dos álcoois menos tóxicos que existem. Então, o nosso organismo tem uma tolerância para uma determinada quantidade. Em excesso, também provoca coma alcoólico, né? Ou seja, em excesso aí a toxicidade aparece. Os fenóis também, né? Eles também geralmente vão apresentar uma característica um pouco mais tóxica. Né? Os aldeídos, onde que a gente usa os aldeídos na nossa vida? Geralmente eles podem ser usados, né, que é comum, apesar de já ter mudando um pouquinho, mas usa-se bastante aldeídos para conservar cadáveres, conservar animais, né, mortos para o organismo não entrar em decomposição. Hoje em dia já está substituindo, porque os compostos da classe dos aldeídos também são tóxicos. Então já está retirando os aldeídos disso daí. Hoje em dia o pessoal está usando glicerina para conservar cadáver, animais, essas coisas. Glicerina líquida. E os ácidos carboxílicos é uma outra classe gigante, dentro da química orgânica. Existem muitos ácidos carboxílicos diferentes. Entre alguns deles que eu posso citar, eu posso falar, por exemplo, o ácido fórmico, o ácido acético, o ácido fórmico, aquele que tem nas formigas. Ela pica, a gente começa a dar aquela inflamaçãozinha, né? Fica aquele carocinho. E quando a formiga pica, ela libera ácido fórmico. Aí provoca irritação na pele. O ácido acético também, por aí vai. Todos eles dentro dos ácidos carboxílicos. Então a característica principal dos ácidos carboxílicos é ser ácido, como o próprio nome diz. Das cetonas, a gente tem a carbonila, o C-O, entre átomos de carbono. Então eu tenho um carbono para o lado direito e um carbono para o lado esquerdo. E a carbonila está exatamente no meio, desses átomos. Então isso a gente chama de cetona, uma outra função clássica da química orgânica. A cetona mais conhecida é justamente essa daqui, que está no exemplo, que é a propanona no caso, que a gente conhece bastante como removedor de esmalte, que o nome comercial é acetona. A classe orgânica é chamada apenas de cetona. Os ésteres e éteres, qual que é a diferença entre os dois, que isso daqui confunde bastante. Os ésteres, ele tem aqui a sua carbonila, e nesse carbono da carbonila a gente tem um oxigênio ligado nele, também aqui do lado de baixo, e mais um grupo, com átomos de carbono aqui do lado. Nesse caso é só um CH3. Poderia ter um grupo maior, um CH2, CH2, CH3. Tanto faz. Então essa é a característica principal, um C-O e um oxigênio aqui do lado. Éter, a gente tem apenas o oxigênio entre dois átomos de carbono. Então o oxigênio está bem no meio da cadeia carbônica, bem no meio dos carbonos, entre eles. Então é essa grande diferença de éster e éteres. Os éteres, de forma geral, eles têm uma propriedade meio sedativa, por exemplo. Já os ésteres, basicamente a indústria usa bastante como essências. Aquela essência de morango, de abacaxi, sei lá, de frutas de forma geral. Aquele cheirinho característico da fruta, geralmente são ésteres. Na hora que a gente corta uma fruta, começa a sentir aquele cheiro característico, é porque são ésteres voláteis. Ele evapora e a gente consegue cheirar, e perceber os ésteres que tinha ali na fruta. As aminas e as amidas, outras duas funções que também confundem um pouquinho, principalmente por causa da semelhança dos nomes. As aminas, eu tenho apenas nitrogênio ligado a carbono. Aí eu posso ter uma amina primária, que quando esse nitrogênio está ligado a apenas um outro carbono, apenas um átomo de carbono. Eu tenho a amina secundária, quando o nitrogênio se liga a dois átomos de carbono. A terciária, quando o nitrogênio se liga a três carbonos.
E eu tenho ainda a amina aromática, que é quando a gente tem ela no anel benzênico, né? Então a gente chama ela de amina aromática. Certo? Então aminas é só isso. É quando a gente tem lá os nitrogênios ligado a carbono e só. Amidas, a gente tem o nitrogênio ligado ao carbono, e esse mesmo carbono faz uma dupla ligação com o oxigênio. Então a gente tem uma carbonila, né, o C dupla O. Isso é uma amida, ok? Geralmente esses compostos são da classe daqueles mais fedidos, né? Por exemplo, a cadaverina, que é uma amina liberada por corpos em decomposição. Então, geralmente as aminas têm um cheiro ruim, aquele cheiro de podre e decomposição. Né? Não é só as aminas, não é só animais que produzem aminas em decomposição. Matéria orgânica de forma geral, pode ser madeira, por exemplo, só que produz uma quantidade baixa. Por isso que madeira não tem um cheiro, né, tão forte de podre. Aí temos também os nitrocompostos. Então, olha só, é um chamado grupo nitro, NO2, nitrogênio com 2 átomos de oxigênio. Então, isso a gente chama de grupo nitro, ligado a um carbono qualquer. Então, a gente pode ter o nitrocomposto alifático, que é ligado diretamente ali a um carbono, né, de uma cadeia aberta, né, ou um aromático, que é ligado no nosso anel aromático aqui, né, do benzeno. De qualquer forma, é um nitrocomposto. São usados bastante na fabricação de explosivos, por exemplo. Né, os nitrocompostos têm isso em comum. Por exemplo, a trinitroglicerina. Trinitroglicerina. Então, a gente tem 3 grupos nitro, né, e fica um composto altamente explosivo. Temos os haletos orgânicos, né, que só para encerrar essa primeira partezinha. Haletos orgânicos são aqueles compostos que têm, além do carbono e hidrogênio, algum átomo, né, lá da família dos haletos da tabela periódica, que é flúor, cloro, bromo ou iodo. Geralmente a gente fica entre flúor, cloro e bromo. Né? Iodo, dentro da química orgânica, não é tão comum assim. Existe? Sim, mas não é tão comum. Né? Os mais comuns são flúor, cloro e bromo um pouquinho. Aí, por exemplo, a gente tem um haleto de alquila, né, quando, nesse caso, né, a gente tem um cloro ligado a um carbono simples, né, que faz simples ligação, e o haleto de arila, que é quando a gente tem também o anel aromático, benzeno. Aí a gente tem um cloro ligado aqui nele. Isso é chamado de haleto de arila. Esses nomezinhos, né, um pouquinho estranhos, geralmente, quando cai em questão de Enem, já dá o composto ali, né? Já dá o nome químico dele e a cara dele. Então já vai dar a molécula do composto para vocês analisarem. O máximo que vocês precisam saber é diferenciar as funções orgânicas, diferenciar hidrocarboneto de álcool, de cetona, de haleto orgânico, de nitrocomposto, de amina, de amida, certo? É fazer essa diferença entre eles e analisar. Certo? Nesse conteúdo aqui, a gente entra na isomeria. Tem 2 tipos só de isomeria. Temos a isomeria plana e a isomeria espacial. Também é chamada de isomeria geométrica, cis e trans, e a isomeria ótica. Vamos ver o que é essa isomeria aí. Quando eu falo de isomeria química, eu estou falando o quê? 2 ou mais substâncias orgânicas que têm a mesma fórmula molecular, né? Só que ela tem uma estrutura e propriedade química diferente. Calma que vocês vão entender um pouquinho melhor disso ainda. Olha só, esse termo isomeria ele vem do grego iso, igual, meros, partes. Então, partes iguais. Ou seja, 2 compostos que é basicamente iguais, só que tem pequenas diferenças na estrutura.
vamos na isomeria plana. Olha só, dentro da isomeria plana a gente tem 5 tipos, que eu coloquei aqui para vocês. Nós podemos ter a isomeria de cadeia. Então, olha esses dois compostos aqui. Primeiro, né, esses dois que eu coloquei aqui no cantinho esquerdo são os mesmos compostos. Então, esse de cima ou esse de baixo é a mesma coisa. A diferença é que no de cima, a gente mostrou os carbonos e os hidrogênios que tem nas pontas. Nesse de baixo, eu escondi todos os carbonos e todos os hidrogênios. Aí eu coloquei isso daqui, que é chamado de fórmula de bastão. A gente representa a estrutura química só com os tracinhos, né, em forma de zigue-zague. Cada ponta e cada vértice desse zigue-zague é um átomo de carbono. Então, se a gente pega o composto de cima aqui, a gente tem um carbono, mas deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer uns risquinhos, se eu consigo. Então, aqui a gente tem um átomo de carbono, 2 aqui nesse vértice, 3 e 4. Nesse de baixo, cada pontinha é um carbono, então a gente já tem 2, né? Uma de cada lado. Aqui embaixo tem mais, né, 1, e aqui no vértice de cima mais 1. Então os compostos são iguais. Ambos têm 4 átomos de carbono, e os hidrogênios a mesma coisa. Né? A quantidade de hidrogênios é o mesmo. Se a gente compara, então, esse composto aqui, né, com esse do lado, a gente vai ver que tem o mesmo número de átomos de carbono. Então, esse primeiro tem 4 carbonos. Esse daqui do lado também tem 4, né? Um em cada pontinha e mais um quarto aqui no meio. Aí, átomos de hidrogênio, quantos que tem? Nesse direito, a gente tem 3, 6, 9, certo? Então, a gente tem aqui 9 átomos de hidrogênio. E esse daqui no meio tem mais um hidrogênio escondido aqui. Né? Porque esse carbono aqui do meio, ele está fazendo 3 ligações, né? Esses 3 tracinhos que a gente está vendo. E a gente sabe que carbono faz 4 ligações. Então, aonde está a quarta ligação, está com o hidrogênio aqui do meio. A gente só não colocou o hidrogênio, mas ele está aí escondido. Né? Então, no total, a gente tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Esse daqui do lado esquerdo, a mesma coisa. 4 carbonos e 10 hidrogênios. A gente está vendo apenas 6 hidrogênios. Aonde que está os outros? Está aqui no meio. Então, aqui, no caso, é uma isomeria de cadeia. Ótimo. O que é isso, isomeria de cadeia? A gente pode ter cadeias orgânicas diferentes, como essa daqui que está fechada, a cadeia aberta, né, a primeira. E essa segunda é uma cadeia aberta com uma ramificação. Relembrando, né, para quem não viu isso, ou já viu faz tempo já, qual que é a diferença aqui entre uma cadeia normal e uma cadeia ramificada? Primeiro, cadeia carbônica, né, nossa cadeia carbônica principal, vai ser aquela que tem o maior número de átomos de carbono. Né? Nesse caso aqui, no primeiro exemplo, 4 carbonos. Nesse segundo, a gente tem que contar. Então, deixa eu riscar aqui novamente. Então, olha só, a gente tem um carbono, 2 e 3. A gente observa que esse carbono aqui de cima, né, esse grupo inteiro, ficou do lado de fora da cadeia carbônica principal. Eu não posso ficar contando para tudo quanto é lado, eu tenho que ficar retinho, né, seguir uma ordem reta. Então, esse primeiro a gente tem os 4 carbonos tudo retinho aqui, e esse segundo não. Né, a gente tem 3 carbonos aqui. E aquele que ficou para o lado de fora é considerado uma ramificação. Ele ficou para o lado de fora da cadeia principal. Certo? A gente pode ter isomeria de cadeia também aberta ou fechada. Né? Esses dois compostos são abertos,
ou eu posso ter um composto fechado também, que forma aquelas figuras geométricas. Aí a gente tem também os isômeros de função, né? E é fácil, porque tem função orgânica diferente. O primeiro aqui é um aldeído, né? C-O e um hidrogênio embaixo. E o segundo composto é uma cetona. Então a gente chama isso de isômeros de função. São funções orgânicas diferentes. Só que se a gente contar o número de átomos, vai dar tudo igual. 3 carbonos, 6 hidrogênios, 1 oxigênio. Em ambos, a quantidade de átomos é a mesma. Só muda a função orgânica. Posição é a mesma coisa, né? Eu estou mudando a posição aqui nesse caso dessa ramificação. Nesse primeiro composto, ela está no carbono de número 2, né? A gente numerou da esquerda para a direita. O carbono 2 tem uma ramificação. E nesse segundo composto, ele está no carbono de número 3. Então a gente numera da esquerda para a direita. Fica 1, 2 e o 3. Aí a ramificação está no carbono 3. Mudou o lugar, né, dessa ramificação, é um isômero de posição. Ou às vezes a gente pode ter duplas, né, ligações também, dupla ou tripla, mudando de lugar dentro do composto. Às vezes a gente tem uma dupla ligação no carbono 1 e outro composto, uma dupla está no carbono 2. Então é um isômero de posição, mudou a dupla de lugar, né, de posição. Aí temos de compensação metameria, tipo de isômero plano, que é facinho, porque muda a posição de um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Algum átomo diferente de carbono e hidrogênio. Nesse caso aqui é o nitrogênio, né? Então, comparando as duas moléculas, a gente observa que o nitrogênio está em posição diferente, né? Está em lugar diferente. Então, isso a gente chama de compensação ou metameria. E a tautomeria, né, que é um equilíbrio dinâmico, na verdade, porque fica mudando entre duas funções orgânicas. A tautomeria, a grosso modo, é um tipo de isômero de função também. Só que ela recebeu um nomezinho à parte, porque ela fica variando, né, de uma função para outra. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse dupla O e o OH, né, da carbonila. E essa setinha dupla, né, a setinha vai e volta. Então, a tautomeria sempre acontece em água, né, em presença de água em meio aquoso, e fica variando, né, mudando entre duas funções orgânicas diferentes. Certo? Então, numa hora é um aldeído, aí depois ele muda para álcool. Aí de álcool volta para aldeído. Então fica mudando para lá e para cá. É um isômero de função, só que recebeu esse nomezinho específico. Só por causa dessa característica dele. E a gente tem os isômeros espaciais também. Esses, geralmente, é o que mais cai nas provas de Enem. E dentro da isomeria espacial, a gente tem a geométrica e a ótica. Como que ocorre a geométrica? Olhando essas duas moléculas, a gente já entende muito bem a diferença entre as duas. Elas têm arranjo diferente. Então, esses átomos de cloro estão em posições diferentes. Então, é claro nessa mudança aqui entre elas. A gente percebe que é basicamente o mesmo composto, o mesmo tipo de átomo, né? 2 átomos de cloro, tudo igualzinho, só que a gente vê essa diferença nítida. Um é chamado de cis, ou isômero Z, outro é chamado de trans, ou isômero E. Como que eu sei diferenciar os dois? Para fazer isso, a gente passa um traço no mesmo sentido da dupla ligação, certo? Para ter isômeros geométricos, ou a gente precisa ter essa dupla ligação, que é o chamado de insaturação, ou a gente tem que ter um composto cíclico, certo?
Então, é um composto que forma uma figura geométrica nesses dois casos. Aqui a gente tem a insaturação, a dupla. No mesmo sentido que tem a dupla ligação, eu vou lá e passo um traço. Aí eu percebo, os dois átomos de cloro ficam do mesmo lado, né? Os dois ficou do lado de baixo. E do lado de cima, né, ficou os átomos de hidrogênio, que não tinha aqui no composto, mas eles estavam aí, né? Eu só não representei. Aí agora eu representei eles. Quando átomos iguais, né, ou átomos mais pesados, igual cloro, né, a gente pega a tabela periódica, o hidrogênio é o átomo mais leve de todos. O cloro já é um átomo um pouquinho mais pesado. Então, quando grupos mais leves e mais pesados ficam do mesmo lado, né, os cloros tudo do mesmo lado, hidrogênio tudo do mesmo lado, a gente chama de cis, certo? Que basicamente significa isso mesmo, né? É algo como do mesmo lado. E os compostos trans, olha só, a gente passa um tracinho no mesmo sentido da dupla ligação e a gente observa que o cloro fica de um lado e o outro cloro fica do outro. Então, eles ficam de lados opostos. Logo, eles são chamados de compostos trans, né? Lados opostos. Então, essa é a diferença básica em compostos cis e trans. A gente vê muito isso em gorduras. Então, a gente vai ver isso daqui a pouco também, na hora que a gente chegar lá. Alguns óleos, gorduras, são cis e trans. Tanto é que a gente vê no rótulo do alimento, né? Porcentagem de gordura trans. Está lá no rótulo do alimento, que é uma gordura horrível, né? É pro coração, tudo. Então, os alimentos industrializados estão retirando as gorduras trans. Só que a gordura cis continua lá no rótulo. Então, a gente pega, tá lá no alimento. Porcentagem de gordura cis, tantos por cento. Porcentagem de gordura trans, 0%. E aqui a gente tem os isômeros óticos. Como que funciona o isômero ótico? Observando essas duas moléculas aqui, a gente vê que é basicamente idêntica. A diferença é que elas estão invertidas. Então, quando eu tenho isômero ótico, a gente tem que imaginar um espelho no meio da molécula e observar a imagem especular desse composto. Então, o espelho está aqui no meio. Essa molécula direita é como se fosse a projeção no espelho da molécula que está à esquerda. Ah, mas só de eu inverter a molécula desse jeito, eu já tenho um composto orgânico diferente? Eles não são iguais? Não são. Eles podem parecer iguais, mas não são. São compostos diferentes. Claro que as propriedades químicas e físicas com o isômero ótico é tudo igual. Então, nesses dois compostos, temperatura de fusão, de ebulição é igual, viscosidade é igual, reatividade química vai ser igual. A única coisa que muda é uma propriedade física chamada de plano da luz polarizada, né? O ângulo dessa luz polarizada. Como que funciona isso? Quando a gente pega um composto, né? Vamos pegar esse da esquerda aqui. Dissolve ele em algum solvente, pode ser água, por exemplo. Aí pega um feixe de luz e passa por esse composto que está dissolvido ali na água. Vai ser tudo igual, só que a única coisa que vai mudar é esse feixe de luz. Ele sofre um giro. A hora que ele passa por esse composto, ele muda um pouquinho a direção. Então ele pode entortar um pouquinho, né? A luz entorta um pouquinho para a direita ou para a esquerda. Então, se isso acontece, significa que eu tenho um isômero ótico. Para não ter erro, né, para facilitar para vocês, como que a gente sabe que o composto tem isômero ótico? Observando o carbono quiral, que é esse carbono que tem o asterisco aqui. O que é um carbono quiral? É um átomo de carbono que está fazendo as suas 4 ligações com 4 coisas diferentes. Então, se a gente pegar, olha só, né, o átomo do carbono quiral está aqui no meio. Do lado esquerdo, ele faz uma ligação com o CH3.
que é diferente do hidrogênio embaixo, que é diferente desse grupo ácido carboxílico aqui, OH, que é diferente dessa amina. Então, são 4 coisas diferentes. Então, quando um carbono faz 4 ligações com 4 coisas diferentes, é isômero ótico. Certo? Em vestibular, né, ou em Enem, eu já vi questão desse jeito, em vestibular, pelo que eu me lembro agora. Deu vários compostos e pedia para identificar qual deles tinha um isômero ótico. Então, estava lá, né, cada alternativa era uma molécula diferente. E perguntava qual das alternativas possuía, né, um isômero ótico. Então, o aluno tinha que entender o que é carbono quiral. Aí ele tinha que procurar esse carbono quiral e analisar todas as moléculas e ver se tinha algum carbono quiral. Aquela alternativa que tiver o carbono quiral, né, que é o carbono fazendo 4 ligações com 4 coisas diferentes, é a alternativa correta. É aquela que apresenta um isômero ótico. Certo, pessoas? Tudo tranquilo? Em que a gente entra em reações orgânicas. Né, um conteúdo também que cai bastante. Eu peguei só aquelas mais simples, aquelas que são mais comuns. Né, desidratação de álcoois, oxidação de álcoois, esterificação, saponificação e um pouquinho de caráter ácido e básico. Qual que é a importância de saber isso daqui, né, das reações orgânicas? Na indústria, a gente usa reações orgânicas para produzir basicamente tudo. Né, pode ser produzido, a gente pode usar nessas reações orgânicas indústria de alimentos, de medicamentos, de combustíveis, cosméticos, brinquedos, automóveis, utensílios domésticos, né? A indústria da tecnologia também. Então, tudo isso a indústria usa de reações orgânicas para desenvolver algum produto. Aí a gente tem aqui desidratação de álcoois, que é super tranquilo. Por quê? Quando eu falo de desidratação, o que é isso? Perdendo água, certo? Então a gente tem desidratação de álcoois, significa que um álcool qualquer está perdendo uma molécula de água. Então é super tranquilo. Olha só esse caso aqui, a gente tem a desidratação intramolecular, é quando ocorre na mesma molécula. Então temos aqui, por exemplo, o etanol, né, o álcool combustível. Ele vai perder uma molécula de água. De onde que sai essa água? Da sua hidroxila, do grupo OH, e do hidrogênio que está aqui no carbono vizinho a essa hidroxila. Então ele vai perder essa molécula de água, né? Aí sai o OH e outro hidrogênio. No total sai H2O, né? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então isso é uma desidratação. Saiu uma molécula de água. Se a molécula de água sair do mesmo álcool, é desidratação intramolecular, né, dentro da mesma molécula. E essa desidratação acontece em presença de ácido sulfúrico com aquecimento, né, a 180 a 170 graus. E a gente tem também a desidratação intermolecular, ou seja, entre moléculas. Então, nesse caso, precisamos de pelo menos 2 moléculas, né, de álcool. Então, aqui um exemplo. Pega-se 2 moléculas de etanol, retiro a hidroxila de uma molécula e o hidrogênio estava ligado à hidroxila da outra molécula. Então, está até aqui destacado em verde. Um álcool perde a sua hidroxila inteira e o outro álcool vai perder apenas um hidrogênio. Aí esse oxigênio se mantém. Esse oxigênio vai se ligar diretamente ao carbono desse outro álcool. Aí a gente vai ter um éter, certo? Então, se for uma desidratação intermolecular, a gente vai sair de 2 moléculas de álcool e vai obter uma molécula de éter.
né, outra função orgânica. Se for uma desidratação intramolecular, né, dentro da mesma molécula, a gente vai sair de um álcool e obter um alceno, certo? Que é aqueles compostos que apresentam dupla ligação. Então, quando a hidroxila sai e o hidrogênio sai, cada um desses carbonos fica com 3 ligações. E ele não quer 3, ele quer 4. Então, regenera, né, forma uma dupla ligação aqui. Então, ele se transforma em um alceno. Já a oxidação de álcoois, oxidação, oxigênio. Então, a oxidação está envolvendo o oxigênio no meio da reação química. O que o oxigênio é capaz de fazer com a molécula, né, do álcool? Então, está aqui. A gente representa, né, a equação química dessa forma aqui. Lembra lá, né, que a gente tem o álcool primário, secundário e terciário. Então, vamos ver o que acontece em cada um deles. No álcool primário, que é aquele álcool, né, aquela hidroxila que se liga a um carbono, e esse carbono da hidroxila se liga a apenas um outro carbono, tem o álcool primário. No álcool primário, a hora que a gente coloca o oxigênio para reagir com ele, o oxigênio vai retirar 2 hidrogênios desse álcool, esses 2 hidrogênios que estão em rosa aqui. Então sai um hidrogênio da hidroxila, né, que estava ligado ao oxigênio da hidroxila, e sai outro hidrogênio que estava ligado ao carbono da hidroxila. E aí forma a molécula de água. Então a oxidação dos álcoois, nessa primeira etapa, já forma uma molécula de água. Se essa hidroxila perdeu o hidrogênio, então regenera aqui uma dupla ligação. Então, de álcool a gente passa para outra função orgânica, um aldeído. Nesse caso é o etanol. Então, C, dupla O, né, a carbonila, e o hidrogênio aqui embaixo. Outro oxigênio ataca esse aldeído e entra aqui junto com esse hidrogênio que está embaixo. Aí forma um ácido carboxílico, né, um grupo OH. Certo? Ou seja, em álcool primário, sai do álcool e vai para aldeído. Aí depois do aldeído a gente obtém ácido carboxílico, algum tipo de ácido carboxílico. Quando a gente tem álcool secundário, vai obter apenas, né, um produto, a gente tem apenas uma etapa dessa reação. No caso, o oxigênio vai arrancar também os mesmos hidrogênios, né, que estão aqui em rosa, o hidrogênio da hidroxila e o hidrogênio ligado ao carbono da hidroxila, formando água. E aí esse oxigênio ele não pode ficar fazendo só uma ligação, então ele forma uma dupla ligação com carbono. Ou seja, vira uma carbonila. Portanto, a gente sai de um álcool, né, secundário e obtém uma cetona. Nesse caso, a propanona. Então, a indústria pode usar esse álcool aqui, o propan-2-ol, para produzir propanona, que é a acetona, né, o removedor de esmalte. E álcool terciário? O que acontece com ele? Não reage. Por quê? Para reagir, o oxigênio tem que retirar o hidrogênio da hidroxila e tem que retirar um carbono, né, aliás, tem que retirar um hidrogênio que está ligado nesse carbono da hidroxila. Só que um álcool terciário não tem hidrogênio nesse carbono aqui do meio. Ou seja, o oxigênio não consegue atacar essa hidroxila. Então a reação química não acontece. A oxidação de álcoois só acontece entre álcoois primários e secundários. Certo? E aqui a gente tem esterificação, que é para produzir ésteres. Ah, beleza. O que a gente vai usar isso na vida, né? Para que a indústria quer produzir algum éster? Ela quer produzir éster porque os ésteres são as essências que eu falei para vocês, aquelas essências de frutas. Então a indústria faz, né, fabrica ésteres pela reação de esterificação.
Então, ao invés de lá extrair essa essência da fruta, ela fabrica, né, de forma sintética ali no laboratório. Então, ela sintetiza esses ésteres. Aí, como que funciona, né, a fabricação desses ésteres, então, para depois a indústria colocar nos alimentos? A gente pega um ácido carboxílico qualquer e reage ele com álcool. Então, ao ácido carboxílico mais álcool é igual éster e água. Aí como que ocorre essa reação? Está aqui destacado em rosa. A hidroxila do ácido carboxílico se liga quimicamente aqui com esse hidrogênio da hidroxila do álcool e sai. Né? Então esses átomos que estão aqui em rosa saem em forma da molécula de água, né? H2O aqui do lado. E esse oxigênio que sobrou do álcool se liga, portanto, nesse carbono que estava aqui, do ácido carboxílico. E aí forma o éster correspondente. Então, olha só, esse oxigênio aqui veio do álcool, né? Estava aqui com CH3OH. Então, essa parte da molécula veio do álcool. Essa outra de cima veio do ácido carboxílico. Então, é assim que a indústria fabrica ésteres, através de reação de esterificação. Pega um ácido carboxílico qualquer e coloca ele para reagir com álcool qualquer. Nesse exemplo aqui, foi o ácido etanóico reagindo com metanol e produziu o etanoato de metila. Saponificação é para a produção de sabão. Então a gente tem vários tipos de sabão aí por o mercado, né? Desde aquele sabão em barra, sabonete em barra, até daqueles líquidos, né? Sabonete líquido, espuma de barbear, que a grosso modo é um tipo de sabão líquido. Como que funciona? Na reação de saponificação, a gente mistura óleo ou alguma gordura com algum composto básico. Por exemplo, aqui o hidróxido de sódio, né, que é a soda cáustica. Aí forma sabão e o glicerol como um subproduto. Então é basicamente isso, né? Não sei se alguém faz sabonete em casa, por exemplo, né, mas tem bastante pessoas que fazem sabonete em casa. Então usa-se óleos ou gordura, adiciona-se hidróxido de sódio ou de potássio, por exemplo, né, uma base. A gente acha até em supermercado para comprar. Em solução aquosa, né, coloca ali um pouquinho de água, mexe, fica aqui em aquecimento, aí começa a produzir sabão. É assim que a indústria produz. O glicerol é um subproduto, mas ele tem um valor muito grande no mercado também. Pode-se usar glicerol em indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, certo? Quando se usa hidróxido de sódio, NaOH, a gente tem um sabão com característica mais dura. Então, sabonete, aquele sabão em barra de lavar roupa, usou o hidróxido de sódio. Quando se usa o hidróxido de potássio, KOH, a gente obtém aquele tipo de sabão líquido. Então, sabonete líquido, né, creme de barbear. Então, é isso que dá a diferença para um sabão sólido de um líquido. É a base que a gente usa na hora de fazer a reação química. E o caráter ácido e básico, que também é super de boa, porque dentro da química orgânica, com caráter ácido, a gente vai ter apenas ácido carboxílico e fenol. Como que a gente sabe que um composto orgânico, né, alguma função orgânica, tem caráter ácido ou básico? Reagindo eles com ácido ou com base. Então, o ácido carboxílico ele reage com uma base qualquer. Pode ser hidróxido de sódio, de potássio, qualquer coisa. Né? Qualquer base. Aí a gente obtém o sal de ácido carboxílico correspondente e água. Então, toda reação de neutralização produz sal e água.
Então, se dentro da química orgânica o ácido carboxílico reage com a base, produz um sal em água, então o ácido carboxílico é ácido, como o próprio nome já diz. Agora, o fenol, o nome não está nos dizendo, né, que é um ácido, mas a gente sabe que os fenóis são compostos ácidos, porque eles conseguem reagir com uma base, formando sal e água. Aí olha o caso do álcool. Se eu colocar álcool com uma base, não vai ocorrer reação. Então eu posso até tentar ficar dissolvendo o álcool na base, ali no hidróxido de sódio, não vai ocorrer reação nenhuma. Não vai produzir sal, não vai produzir água. Então a gente fala que o álcool tem caráter neutro. Ele não é nem ácido nem básico. E as aminas, né, são basicamente o único composto das classes dos orgânicos que tem propriedade básica, né, um caráter básico. E a gente sabe isso porque as aminas conseguem reagir com ácidos, produzindo sais. Então, ácido carboxílico e fenol, caráter ácido, e amina, caráter básico. É basicamente só isso mesmo. Né, os outros que não estão aqui, eles possuem caráter neutro. Então não é nem ácido nem básico. Nessa quarta parte, né, falando um pouquinho de petróleo. É comum, é um termo que eu acho que bastante gente já conhece, né, porque é de domínio público. O Brasil é um grande produtor de petróleo, tudo. Né, então é um tema que a gente está sempre vendo na mídia, tudo, nessas discussões. Mas raramente a gente vê como que é o processo de destilação e craqueamento do petróleo, que são os dois processos que mais caem no Enem. Então vamos lá, né? O petróleo é uma mistura de compostos, principalmente hidrocarbonetos, ou seja, é tudo carbono e hidrogênio. É um líquido oleoso de coloração escura, né? E não dissolve na água, né? Justamente porque ele tem um caráter apolar, né? Não dissolve em água. Ocorre em subsolos, né? Pode ser tanto no continente como, né, no mar, no oceano, e aí a gente tem que fazer as perfurações para a extração desse petróleo. De onde que veio, né, a origem do petróleo? Basicamente de microalgas. Né, a gente tem esse conceito de achar que petróleo veio de dinossauro. Não é bem por aí, né, é uma porcentagem mínima. A maior parte veio de algas microscópicas, né? Bilhões e bilhões de algas se depositando ao longo de milhões de anos. Né? Então formou essa matéria orgânica que posteriormente foi transformada em petróleo pela ação da pressão e temperatura. Então como que funciona a destilação fracionada? Vamos comentar um pouquinho disso. Beleza, temos o petróleo, ele é extraído do poço. Ótimo. O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos. Então tem vários hidrocarbonetos diferentes, tudo ali misturado. Como que a gente separa todos eles? A gente separa por temperatura. Aqui do lado a gente tem uma torre de destilação fracionada. É um equipamento de aço inox, altamente resistente, né, em formato cilíndrico. Ela tem que ser super resistente, porque olha as temperaturas que estão aqui dentro, né? 600 graus aqui embaixo, 270, 170 graus. Então, precisa ser bastante resistente à temperatura e à pressão, porque também tem uma pressão muito grande dentro dessa torre. A altura dessas torres pode variar, né, dependendo da quantidade de petróleo que está extraindo, que está saindo dali. Mas pode ter 20, 30, 40, 50 metros de altura, essas torres, então muda bastante. Aí como que faz, então? Como que funciona? Adiciona-se o petróleo, geralmente aqui embaixo, né, da coluna, que é onde está a maior temperatura. Aí compostos, né, diferentes têm pontos de ebulição diferentes. Como o petróleo é uma junção de vários compostos, cada um desses compostos tem o seu ponto de ebulição. Então cada um evapora numa certa
temperatura. Consequentemente, cada um se liquefaz em determinada temperatura também. Conforme a gente vai subindo a torre de fracionamento, a temperatura vai ficando mais fria, igual vocês estão vendo aqui, né? Está 600 graus aqui embaixo e aqui em cima está 20 graus, né? 70 aqui, 120. Então, quanto mais vai subindo, mais vai resfriando, cada vez vai ficando mais frio. E quanto maior a cadeia carbônica desse hidrocarboneto, né, que estava no petróleo, mais pesado a molécula se torna, porque tem mais átomos de carbono, e maior vai ser a temperatura de ebulição. Então, olha só, observando aqui, de 20 a 70 átomos de carbono na mesma molécula, não vai evaporar, às vezes nem a 600 graus. Então, é basicamente o óleo, que é usado em indústria ou óleos em tanque de navio, que é um óleo bem mais grosso, né, mais viscoso. Se a 600 graus nem isso evaporar, né, continuar ali, a gente vai ter os resíduos, que são aqueles hidrocarbonetos que tinha no petróleo, que tem mais de 70 átomos de carbono na mesma molécula. Aí a gente compara aqui em cima, o gás GLP. O gás GLP tem de 1 a 4 átomos de carbono apenas. Então é super levinho, ele evapora super facilmente. Ele chega a 20 graus e ainda está na fase gás. Ele não condensou, não passou para o estado líquido. Então, uma coluna de destilação, ela vai separar as frações do petróleo de acordo com seus pontos de ebulição. Quem evapora em temperaturas baixíssimas são recolhidos na parte superior da coluna. Quem, mesmo em temperatura super alta, não evapora ou evapora muito pouco, é recolhido nas frações mais embaixo da coluna, né, onde está com uma temperatura mais alta. Então aí a gente tem resíduo, né, alcatrão, piche para fabricação de asfalto aqui embaixo, e nem a 600 graus ele evapora. Aí depois tem o óleo, né, para barcos e indústrias. Aí aqui os compostos de 20 a 50 átomos de carbono são óleos lubrificantes. Temos o diesel, né? O querosene de 10 a 16 átomos de carbono, é onde está saindo mais ou menos o querosene, que é o combustível de aviões. Gasolina, né? São hidrocarbonetos de 5 a 10 carbonos. Então são bem levinhos, né? 70 graus já está evaporando tudo. Nafta, fabricação de alguns produtos químicos. E por último, de 1 a 4 carbonos, o gás GLP, né, que a gente usa inclusive na cozinha, né, esse gás de cozinha. Certo? Então isso aqui é uma destilação fracionada. Eu estou separando as frações por diferentes pontos de ebulição. E a gente tem o craqueamento. A gente viu ali na destilação fracionada que às vezes pode formar, por exemplo, piche, né? Ou resíduo alcatrão. Isso não tem muito valor, certo? No mercado. Piche é uma matéria-prima barata no mercado. Só que a indústria pode pegar esses compostos, esses hidrocarbonetos, que virou um resíduo, que não tem muito valor, e pode fazer um processo chamado de craqueamento, a quebra das moléculas. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui. A gente pega o querosene, que é essa molécula aqui, C12H26, certo? O querosene, ele não tem um valor muito alto no mercado, só que a indústria pode pegar o querosene e fazer o craqueamento, né, catalítico, e transformar ele em gasolina e eteno, que são dois compostos que têm um valor mais alto no mercado. Então, para que a indústria vai ficar vendendo querosene com preço super baixinho, sendo que a partir do querosene ela pode obter gasolina,
que é um preço bem maior. Então, ela vai vender por um preço maior, ela vai ter mais lucro. É isso que é o craqueamento, a quebra de compostos, né, de hidrocarbonetos que não tem muito valor agregado, e a transformação deles em outros compostos mais melhores, né, com valor mais alto. Então é chamado de craqueamento catalítico, certo? Geralmente usa-se temperatura e algum catalisador. Então sobe a temperatura lá, às vezes até acima de 1000 graus, para quebrar a molécula, né? E aí ela fica pequena e se transforma em compostos melhores. Aqui um pouquinho sobre os polímeros, né? A gente tem dois tipos básicos, polímeros de adição e de compensação. Qual que é a importância dos polímeros? Quando a gente fala de polímeros, o que vem na nossa cabeça é plástico, né? Então a gente já pensa logo no plástico. Só que eles não são os únicos tipos de polímeros. Aí eu coloquei aqui. A gente tem os polímeros naturais e os sintéticos. Os naturais podem ser celulose, proteínas ou a borracha natural, né? Aquela borracha de seringueira. E os polímeros sintéticos? A gente tem plásticos, fibras para tecidos e borrachas sintéticas, né? Então, aqueles são polímeros que a gente fabrica em laboratório. Por exemplo, o nylon, poliéster, certo? Ele não veio lá da natureza, ele foi sintetizado. Como que a gente sintetiza esses polímeros? Então, é aí que entra as reações de polímeros de adição. Olha só, eu posso pegar o etileno, que é esse composto aqui, o CH2CH2. Aí eu pego lá um monte dessas moléculas de etileno, submeto elas à pressão, à temperatura e um catalisador que vai acelerar a reação química e vou unir centenas de moléculas de etileno. Eu vou grudar uma molécula na outra. Aí eu vou obter o polietileno, que nada mais é do que centenas de pedacinhos de etileno, um grudado no outro, né? Um ligado quimicamente com o outro. Polietileno, pronto, já é um polímero, certo? Usado em sacos de lixo, essas sacolas de supermercado, brinquedos. É um dos plásticos mais comuns do nosso dia a dia. Então, por isso que é chamado de polímero de adição. Eu estou adicionando várias moléculas pequenas. Eu pego o etileno, que é uma molécula pequena, ligo ele com centenas de outras moléculas de etileno. Aí eu vou obter uma molécula gigantesca, que é o meu polímero. Outro exemplo aqui, cloreto de vinila, que é esse composto pequenininho aqui, né, que só tem 2 átomos de carbono e 1 de cloro. E eu uno centenas de cloretos de vinila, um ligado no outro. Aí eu vou obter o policloreto de vinila ou cloreto de polivinila, que é o PVC, que é aquele plástico que a gente usa em tubulações, em canos, né? Alguns sapatos usam PVC também, certo? Na resistência, no solado. Então, isso que é polímero de adição, adicionando, né, monômeros. Monômeros são esses compostos pequenininhos, como o etileno ou cloreto de vinila. E a gente tem um polímero de condensação. Polímeros de condensação, olha o nome, condensação. O que isso lembra? Lembra da água condensando, né? Então a gente tem um processo de condensação da água, quando ela passa do estado do vapor para líquido. Então, quando eu falo de polímeros de condensação, eu estou falando que, né, de uma união de monômeros com eliminação de molécula de água. Então, na adição, né, a gente geralmente parte de um composto que tem dupla ligação e adiciona vários compostos e as duplas são quebradas. Aí vira apenas ligação simples. Então, eu vou adicionando e quebrando dupla. No polímero de condensação, a gente adiciona centenas de compostos e não quebra nenhuma dupla, né?
Só que para ir adicionando um no outro, vai eliminando molécula de água, igual está acontecendo aqui, né? Saiu HO e outro hidrogênio. Então aqui já sai uma molécula de água. Nesse exemplo, a gente tem uma diamina reagindo com um diácido. Aí forma o nylon, né? O tecido nylon. Beleza? Então, condensação está saindo, né, moléculas de água principalmente. Pode sair outra coisa? Sim. Coloquei aqui embaixo. Pode ser água, pode ser ácido clorídrico, amônia ou outra coisa. O que importa é que está saindo alguma coisa. Então lembra disso. Condensação lembra do saindo água. Mesmo se estiver saindo outra coisa, continua sendo um polímero de condensação. Aí na bioquímica a gente continua vendo um pouquinho de carboidratos e proteínas que, a princípio, são polímeros, certo? Aí dentro da bioquímica, né, a gente estuda carboidratos, proteínas e lipídios. São as 3 macromoléculas de importância no nosso organismo. O nosso organismo basicamente é formado por carboidrato, proteínas e lipídios. Aí os carboidratos se dividem em monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. As proteínas são formadas por aminoácidos através de ligações peptídicas. E os lipídios são óleos e gorduras. Aí eu vou falar cada um deles. Então, bioquímica, o que seria isso, né? O nome sugere, bioquímica. É uma área da biologia e da química que estão interligados. Então a gente junta biologia e química. E estuda essas 3 macromoléculas, carboidratos, proteínas e lipídios. Porque são 3 moléculas orgânicas que são sintetizadas por organismos vivos. Por isso, bioquímica. Certo? Qual que é a aplicação disso? Indústrias de alimentos, né, estudam e sintetizam essas moléculas. Então é de grande importância na indústria alimentícia, farmacêutica, de biocombustíveis, na indústria agrícola, cosmética, médica, tecnológica, biotecnológica. Então, por isso que cai bastante. Carboidratos. Eles são monossacarídeos, oligosacarídeos ou polissacarídeos. Os carboidratos são compostos de dupla função química. Então, olha só aqui no canto superior. Eles têm álcool, né? A hidroxila está aqui, então, álcool. Ele também pode ter a carbonila C-O, e com hidrogênio no lado, então a gente tem um aldeído. Ou essa carbonila aparece entre átomos de carbono, então a gente tem uma cetona. Então, todos os carboidratos estão aqui no meio. Ou é uma aldose, aldeído e álcool, ou é uma cetose, cetona e álcool. Né? Todos os carboidratos têm álcool, tem essa função orgânica. E alguns têm aldeído, outros têm cetona, além do álcool. O que são os monossacarídeos, então? São compostos que têm de 3 a 6 átomos de carbono, certo? Por exemplo, glicose, frutose, galactose são exemplos. O mais clássico é a glicose, né? Aquele açúcar, né, que está presente na nossa corrente sanguínea, por exemplo. Então, quando eu falo de monossacarídeos, eu estou falando dos açúcares mais simples, os menores, os mais pequenos. Eles têm de 3 a 6 átomos de carbono. Já os oligosacarídeos têm de 20, né, de 2 a 20 monossacarídeos. Então não é de 2 a 20 átomos de carbono, é de 2 a 20 monossacarídeos. Cada um deles tendo de 3 a 6 átomos de carbono. Então a molécula fica bem maior. Já os polissacarídeos são mais de 20 monossacarídeos. Então são centenas de monossacarídeos.
Um exemplo, o amido, celulose, as gomas, né? Aquelas gomas xantana, goma dextrana que a gente tem na composição de balas, por exemplo, são polissacarídeos. Os oligosacarídeos eu não comentei os exemplos, né, mas tem aqui sacarose, que é o açúcar de cozinha, lactose, o açúcar presente no leite, maltose, no malte, e por aí vai. Então, o carboidrato só se divide nessas três classes aqui. As proteínas são formadas por aminoácidos. Ah, beleza, mas o que é um aminoácido? Eu coloquei a estrutura básica de um aminoácido aqui. Olha só, um carbono, aí ele tem um hidrogênio para cima, um grupo amina, né? Função orgânica amina, NH2. Aí do lado direito, um grupo ácido carboxílico. E aqui embaixo esse R é um radical. Ele pode ser qualquer átomo. Pode ser mais um hidrogênio, pode ser um CH3, pode ser um CH2CH3. Então, a única coisa que muda de um aminoácido para o outro é esse radical aqui. Ele é o que está mudando. Certo? O resto é tudo igual. Então, se a gente pega lá os 20 aminoácidos básicos que existem no nosso organismo, toda essa parte de cima é idêntico. A única coisa que muda é o radical. Aí aqui, não sei se vocês perceberam, né, mas tem esse asterisco nesse carbono. O que isso significa? Ele é um carbono quiral. É um carbono que faz 4 ligações com 4 coisas diferentes. Então, nesse caso, os aminoácidos eles possuem isômero ótico. Certo? Eu já falo isso porque eu já vi o pessoal relacionando esses dois conteúdos, né? Pega a proteína, uma molécula de proteína qualquer, e pergunta se aquilo ali tem isômero ou não. Então, sim, os aminoácidos possuem isômeros óticos. E eles se ligam entre si através de ligação peptídica, que ocorre com eliminação de molécula de água. Então, a gente tem aqui dois aminoácidos, aí eles se ligam entre si para formar a proteína. Porque a proteína, aquela proteína que forma a nossa musculatura, é uma junção de vários aminoácidos. Então, esses vários aminoácidos se ligam dessa forma aqui, com eliminação de molécula de água. Então, a grosso modo, isso daqui acaba sendo uma reação de desidratação, né? Tá perdendo água. Sai a hidroxila da parte do ácido carboxílico e o hidrogênio do outro aminoácido da parte da amina, né? Por isso que é o nome do aminoácido, inclusive, aminoácido. Amino do grupo amina, ácido do grupo ácido carboxílico. Então, todo aminoácido tem o grupo amina e o grupo ácido carboxílico. Aí eu coloquei o nome dessa ligação, né, peptídica, porque é comum cair também. Às vezes cai lá uma ligação peptídica tal e aparece a dúvida, né? O que é ligação peptídica? É uma ligação entre dois ou mais aminoácidos, com eliminação de molécula de água. Os aminoácidos também, né, as proteínas de forma geral, são os maiores constituintes da célula. Então, boa parte da nossa célula é feita de proteínas, certo? Tanto é, as células da nossa musculatura tá aí para provar, né? Basicamente proteínas, tem uma quantidade muito grande de proteínas. E aqui os lipídios, que são óleos e gorduras, né? Qual que é a diferença de óleo e gordura? Basicamente o estado físico. Os óleos em temperatura ambiente são líquidos. As gorduras em temperatura ambiente são sólidas. Certo? Então é isso, basicamente isso que difere óleos de gorduras. É a aparência física em temperatura ambiente. Aí eu coloquei aqui, né, o ácido linoleico e o ácido oleico. Dois ácidos que estão na composição do óleo de soja, esse óleo que a gente usa para frituras. O óleo de soja é uma mistura de vários
vários ácidos, né? Então, entre eles o linoleico e o oleico. Todas essas dezenas de ácidos juntos formam o que a gente conhece como óleo de soja. Aí o que diferencia óleo de soja, de milho, de girassol, é a porcentagem de cada um desses ácidos que existem. Às vezes no óleo de soja tem mais ácido linoleico. No óleo de girassol tem pouco ácido linoleico. Então é isso que vai mudando. Os lipídios, então, são compostos altamente energéticos. Então, eles fornecem muita energia para o nosso organismo. Por isso que o excesso de óleos e gorduras a gente acaba engordando também. Alguns são essenciais ao nosso organismo, a gente precisa, né? E aqui nesse quadrinho eu coloquei um ácido graxo saturado, é aquele que faz apenas ligações simples entre carbonos. Aí o insaturado é aquele que tem uma dupla ligação, pelo menos uma dupla ligação. A gente vê aqui no ácido linoleico, ele tem duas duplas ligações. O ácido oleico tem só uma dupla ligação, não tem problema. Ambos são ácidos insaturados. Aí a gente tem o cis, né, porque aqui os átomos de hidrogênio estão do mesmo lado. Né, lembra a hora que a gente passa o tracinho aqui? Hidrogênio do mesmo lado, cis. E aqui a gente tem um ácido graxo trans. A hora que eu corto aqui, eu faço um tracinho, a gente vê que um hidrogênio fica de um lado e o outro hidrogênio fica do outro lado. Então, eles estão em lados opostos, ou seja, posição trans. É aqui que entra as gorduras cis, gordura trans. Né? Ambas as gorduras são prejudiciais porque aumenta a placa de ateroma, né, no nosso organismo. Então, começa a entupir as artérias de gordura. Só que as gorduras trans são bem mais prejudiciais. Quando a molécula tem essa dupla ligação em posição trans, ela tem uma tendência a ser mais sólida. Então, a gente come uma gordura trans, ela tem uma tendência maior de solidificar dentro das nossas artérias. Então, isso é ruim para a nossa saúde. A gordura cis, não. Ela tem uma tendência de permanecer líquida, né, na nossa corrente sanguínea. Então, ela vai ficar líquida, não vai ter tanto problema assim. E aqui, química ambiental, né? Dentro da química ambiental, que está super na moda hoje em dia. Então, essa é uma parte também que merece grande atenção. Está caindo bastante isso daqui, até por causa da preocupação ambiental. A gente tem cada vez mais, né, a população preocupada com o meio ambiente. Consequentemente, isso reflete, né, aquilo que faz parte do nosso dia a dia, acaba refletindo no Enem, nos vestibulares. Então, eu estou notando, né, a crescente disso daqui. Cada vez mais estão cobrando química ambiental nos vestibulares. O que é química ambiental? É uma área da química que a gente estuda o meio ambiente e nós inseridos nesse meio ambiente. Então aí entra a poluição ambiental, que é a poluição do ar, água e solo, chuva ácida, que por sua vez está relacionada com a poluição do ar, efeito estufa também, poluição do ar, né? Buraco de camada de ozônio também, mesma coisa. Né? Então, todos esses conceitos estão relacionados com poluição ambiental. Né? Quando eu falo de poluição ambiental, é tudo, é poluição do ar, da água e do solo. Só que esses conceitos aqui, eles são mais fáceis, eles estão no nosso dia a dia. Né? A gente sabe que queima de combustível fóssil no motor de um veículo polui o ar. Então, quando esse tipo de questão lá vai cair em Enem, vestibular da vida, são questões mais simples, são aquelas questões que a gente já vê tanto no nosso dia a dia e fica difícil errar. Aí eu foquei na questão do lixo
princípio 3Rs e da química verde, que são dois temas mais recentes dentro da química ambiental e que o pessoal está cobrando cada vez mais. Né? Então, poluição de ar, água, solo, chuva ácida, efeito estufa e camada de ozônio, eu não vou falar. Mas quando isso cai em vestibular, todo mundo já sabe, né? É um conteúdo bem mais tranquilo. Agora, lixo e química verde já é uma coisa que eu acho que já gera mais dúvidas. Então, olha só, química ambiental é o ramo responsável por compreender os processos químicos que acontecem no meio ambiente. Esses processos químicos podem ser natural ou artificial, né, provocado por interferência humana. Geralmente, vestibular e Enem cobra processos químicos artificiais, certo? Aqueles que a gente que está provocando um dano no meio ambiente. E é uma ciência interdisciplinar, então a química ambiental mistura química, biologia, ecologia, geologia, geografia, oceanografia, física, zoologia, limnologia e por aí vai. Então mistura várias ciências em uma só. Né? Não sei se vocês perceberam, os vestibulares estão ficando cada vez mais interdisciplinares. Está misturando várias disciplinas numa mesma questão. A prova da Unesp do ano passado foi uma das provas mais bonitas que eu já vi na vida. Só que, para os alunos, foi uma das provas mais difíceis que eu acho que eles já fizeram na vida. Porque tinha questão de redação, que misturava geografia com química, com biologia. Tudo na mesma questão. Então, assim, era um caos. Misturou inglês com biologia e geografia. Então, assim, começou a misturar na mesma questão várias disciplinas. A prova ficou linda, né? Quem não viu, quem não prestou vestibular, quem não viu a prova da Unesp do ano passado, eu aconselho a dar uma olhada e dar uma estudada na prova. Porque a prova foi tão bonita, foi tão elogiada, que os demais vestibulares, inclusive o Enem, não vai querer ficar de fora. Então a tendência é cada vez mais eles irem misturando os conteúdos, né? Na mesma questão, várias áreas diferentes. Fica mais difícil para vocês, claro, porque na escola a gente aprende os conteúdos de forma separada. O professor de geografia dá aula de geografia, de química dá aula de química e ponto, acabou. Né? Nenhum fica linkando conteúdos de química com geografia. Dá para fazer isso? Dá, mas é difícil. Então, geralmente, os professores acabam não fazendo. Mas os vestibulares estão cobrando. Então, olha só, a questão do lixo, né, que é o princípio dos 3Rs. Como que funciona? Esse princípio dos 3Rs, como eu coloquei aqui, é o caminho para a solução dos problemas relacionados com o lixo, que são muitos problemas. Como que funciona esse princípio, que inclusive já é praticamente uma lei, várias empresas estão aplicando esse princípio dos 3Rs em seus produtos. Primeiro princípio, reduzir. Certo? Então, reduz a quantidade de produtos. Um exemplo que eu dou nisso daqui. Eu vi esses dias para trás, uma empresa que produz água em garrafinha, ela vai retirar o rótulo da garrafinha. Ah, mas onde que vai imprimir a composição dessa água, a tabela nutricional, prazo de validade, todas aquelas informações que tem no rótulo, ela vai imprimir no próprio frasco da garrafinha. Ah, mas isso é bom? Isso daí é ótimo. Por quê? Se alguma pessoa jogar essa garrafinha fora na natureza, é um plástico a menos que está indo para o meio ambiente. Ao invés de ir a garrafinha e o rótulo, vai só a garrafinha. Então a empresa reduziu a quantidade de plástico que ela está usando. Então ela está indo de acordo com o princípio dos 3Rs. Certo? Inclusive ela já foi muito elogiada por causa dessa iniciativa que ela teve. Obviamente as demais, né, os fabricantes de água não vai querer ficar muito para trás. Então daqui para frente, cada vez mais a gente vai ver refrigerante sem rótulo, tudo impresso na própria garrafa.
Outra coisa de reduzir é reduzir a quantidade de plástico. Então, ao invés de fazer uma garrafinha grossa, com uma quantidade grande de plástico, faz uma garrafinha mais fina, que tem uma quantidade menor de plástico. Aí encontra resistência com o consumidor, né? O consumidor quer uma garrafinha um pouco mais dura, para ele segurar mais firme na mão. Tudo bem. Tem consumidor que acha que está comprando a garrafa, mas ele não vai beber a garrafa, ele vai beber a água. Né? E geralmente, 10 minutos bebeu, já joga a garrafinha fora. Então, não tem por que comprar uma garrafinha mais grossa, mais firme, sendo que a gente pode comprar aquela que é mais fininha. Né? E a garrafinha mais fina é mais barata, porque a empresa usou menos plástico para fabricar. Né? Então, consequentemente, a água é mais barata, ela repassa essa diferença no valor do produto. Só que aí a gente tem uma resistência, né? Ah, não, olha que água vagabunda, né? Garrafinha fraquinha, água baratinha, não deve ser boa. Mas, gente, né? Água é água. Aí tem o reutilizar, né? Isso clássico também. Por exemplo, reutilizar o pote plástico, né? Aquele pote de sorvete, reutiliza para guardar feijão, né? Guardar alimentos. Então a gente está reutilizando, não está jogando fora. Então isso não está indo para o meio ambiente. É usar garrafa PET para armazenar água, né? Então isso é reutilização. Você está indo a favor do meio ambiente, você está pensando no meio ambiente. O reciclar também. Né? A partir de um produto que você não usa mais, você pode transformar esse produto em alguma outra coisa. Né? Então aí entra a questão da reciclagem. Reciclar vidro, plástico, papel, por exemplo. E temos o quarto princípio, que esse daqui ele foi proposto mais atualmente. Então ele não entra no princípio dos 3 R's, né, porque ele seria um princípio 0 ou quarto, né, porque ele está antes desses 3 outros princípios aqui. Ele foi feito depois, mas ele vem antes, que é o repensar. Né, refletir sobre os seus atos de consumo, impactos que eles provocam sobre você mesmo, sobre a economia, as relações sociais e a natureza. Então tudo começa com isso, né? Um repensar, uma reflexão. A hora que a gente reflete sobre isso, né, a gente vê que, por exemplo, a hora que eu jogo o lixo para fora de casa, eu não estou jogando para fora. Está tudo no mesmo planeta. Então não existe um fora. Né? O problema do meu lixo não acabou aqui. O problema dele vai continuar. Né? Então isso que é o repensar. Quando a gente reflete sobre isso, a gente começa a reduzir, a reutilizar e a reciclar. Então é um conteúdo que está vindo bastante aí em questões, justamente porque esse princípio dos 3 R's relaciona-se com geografia, por exemplo, com biologia, com a questão dos plásticos contaminando os oceanos, né, com a proibição dos canudinhos plásticos aqui no estado de São Paulo. Então, tudo isso está indo de acordo com os 3 R's. Né? O McDonald's, por exemplo, proibiu canudinho plástico, né? E já está querendo proibir qualquer embalagem plástica, porque ele está respeitando o princípio dos 3 R's. E a química verde, que é um conteúdo mais novo ainda dentro da química, que tá vindo bastante aí. É chamado de química verde, né? Vários princípios, aqui no caso 12 princípios, que qualquer indústria que fabrica algum produto químico deve seguir. Não é obrigatório, não é lei ainda. Só que as empresas estão sendo pressionadas pela população a seguir esses 12 princípios, que é prevenir a formação de resíduos. Quanto menos resíduo a empresa gerar, melhor. Economia de átomos, então usar quantidades menores de reagentes, por exemplo, então a gente está reduzindo átomos no processo químico. Reduzir a toxicidade de reagentes e produtos, então é produzir
um plástico, por exemplo, que é cada vez menos tóxico ao meio ambiente, gerar resíduos, né? Se a empresa gera resíduos, tenta diminuir. Essa quantidade de resíduos que diminuiu, diminui também a toxicidade. Né? Desenvolver produtos seguros e eficientes, seguro para o consumidor e seguro para o meio ambiente, que não contamine. Eliminar ou tornar seguros solventes e outros auxiliares de reação. Então, são aqueles produtos químicos que usam em determinada etapa de fabricação de alguma coisa. Otimizar o uso de energia, né, e usar fontes renováveis de matéria-prima. Então, gastar cada vez menos energia elétrica e usar matéria-prima renovável e não, por exemplo, derivados de petróleo. Evitar a derivação desnecessária. O que é isso, derivação desnecessária? É ficar quebrando a molécula química várias e várias vezes, né? Quebrando em pedacinhos. Pego uma molécula e fico particulando ela. Não é necessário isso, né? Outra questão da derivação química é ficar diluindo. Se eu for diluir em 100 litros de água, já é o suficiente. Para que eu vou diluir em 200 litros de água? Eu estou gastando mais água e gerando mais resíduo. Então, dilui na quantidade mínima de água. Catálise, né, usar catalisadores para acelerar a reação química. Então, se a reação química acontece mais rápido, eu gasto menos energia. Então, os catalisadores entram aí. Eles aceleram reações químicas, gastando menos energia e gastando menos reagentes químicos. Desenvolver produtos degradáveis após o término da vida útil. Então, se por acaso vai usar um plástico, usa um plástico degradável. Se o consumidor não tiver muita consciência e jogar esse plástico, essa embalagem, na beira da rodovia ou jogar no meio da rua, não vai ter tanto problema para o meio ambiente, porque ele é degradável. Em questão de poucas semanas, poucos meses, ele vai ser totalmente decomposto no meio ambiente, então não vai poluir. Monitorar ou controlar processos em tempo real. Então, isso é automação, né? Qualquer indústria já está sendo automatizada. Basicamente, a gente pega uma indústria de açúcar e etanol, né, que tem aqui na nossa região, ela já é praticamente inteira automatizada. Então, é quase tudo controlado por computador. Destilaria, fermentação, então tudo isso é controlado por computador. Como os computadores controlam tudo, evita-se erros. Então, se acontecer uma contaminação, o computador detecta e já avisa o operador. Aí o cara vai lá e corrige isso daí, né? Então, evita erros, consequentemente evita ter que jogar produto fora, né? Aumentar resíduos e tal. Desenvolver processos seguros, intrinsecamente seguros, ou seja, processos de fabricação de produtos que não ofereça riscos para quem está trabalhando dentro da usina, né, ou dentro da empresa qualquer, para não sofrer nenhum acidente de trabalho. Então, isso também está aqui dentro dos 12 princípios da Química Verde, né, o respeito pela vida do funcionário que está produzindo isso. Então, esses são os 12 princípios. De forma geral, eu resumi tudo aqui embaixo. Então, os objetivos da Química Verde são redução de materiais, de energia, de toxicidade, redução de fontes não renováveis, né, de petróleo e derivados, redução de dejetos, né, que são os resíduos, e a redução de risco. Risco para o trabalhador, risco para o consumidor, risco para o meio ambiente. Então, isso está muito em alta, principalmente dentro da indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, praticamente todas elas já estão seguindo os 12 princípios da Química Verde. E as demais já estão também indo. Não é lei, como eu falei e repito, só que
o próprio consumidor está pressionando as empresas a fazerem isso. É algo bom, né? Algo positivo. Opa, e chegamos ao fim. Algumas dúvidas, gente? Dúvidas? Ninguém? Nada? Eu não fui olhando o chat também. Né? A gente tem o chat, mas não sei. A Alice está com a mão levantada. Diga, pergunte. Eu não fui olhando, gente. Se alguém levantou a mão durante a apresentação, agora que caiu a ficha. Eu não vi. Me desculpem. Pode perguntar. Então, eu gostaria de comentar sobre os ésteres. Por Assim, exemplo, a estratificação. Não sei se você conhece, mas tem aqueles cadernos da Moranguinho, que tem aquele cheirinho. E eu sim. queria saber por que que eles escolheram um cheiro que não tem nada a ver com morango, né? Não tem nada a ver com a realidade. Como que eles chegaram a esse conceito? Porque, na verdade, a hora que a gente pega a fruta, né, o morango mesmo, aquele cheiro da fruta do morango, na verdade, são pelo menos uns 10, 15, 20 ésteres diferentes. A mistura desses ésteres forma um cheiro daquela fruta. Agora, para fabricar esses ésteres em laboratório é extremamente difícil, né? Fabricar os 10, os 20. O que a indústria faz? Eles pegam a fruta, extrai todos os ésteres que tem na fruta e analisa a quantidade deles. Aí ele vai ver, esse daqui está em maior quantidade, tem 50% dos ésteres, é só esse. Então, o que a indústria faz? Sintetiza apenas aquele que está em maior quantidade. Né? Então, acontece isso daí. Né? Aquela essência artificial nunca é idêntica à fruta mesmo. Parecida, né? Lembra um pouco, mas nunca é igual. Porque a fruta tem 10, 20, 30 ésteres diferentes. E na indústria, os caras sintetizam apenas 1, 2, 3. Né? Então, nunca é igual. Exemplo que eu dou também, sabe aqueles pozinhos de suco? Né? De fazer suco? Isso, eu tinha lembrado deles agora. Isso. A gente pega numa marca mais baratinha, né? Não posso nem citar marcas, né? Porque eu acho que esse vídeo vai para vai o YouTube depois. Então a gente pega aquela marca mais baratinha, é só um éster que tem lá dentro. Então a gente pega aquele saquinho de morango, ele de longe nem parece morango, né? Tem a cor vermelha porque a indústria enche de corante. Só que não lembra quase nada de morango aquilo lá. A gente finge que está bebendo um suquinho de morango, né? Só finge. Aí a gente pega de uma marca mais cara, essa indústria que fabrica essa marca um pouco mais cara, ela sintetiza pelo menos uns 3, 4 ésteres diferentes. Né? Os 4 ésteres principais, por exemplo, que tem no morango. Consequentemente, o suco fica mais parecido com morango. Fica com um cheiro e um sabor um pouco mais parecido. Certo? Então, isso que a indústria faz. Agora, imagina um caderno. Né? Em caderno, a gente vê em bonecas também, né? Que tem aquele cheirinho, tem algumas que tem. A indústria não está preocupada em ter ou não cheiro de morango. Ela vai lá, pega só o éster principal que tem no morango e, durante o processo da fabricação do caderno, da boneca, coloca isso aquilo ali no meio do processo. Então fica com um cheiro, né? Às vezes fica com um cheirinho meio doce, tudo, só que nem de longe lembra, né? E se lembrar é pouquinho. É isso que a indústria faz. Balas, né, sorvete, esse sorvete industrializado, é tudo isso, tudo assim. A gente pega uma bala de abacaxi, ela lembra um pouco, mas nunca é igual o abacaxi. É possível fazer igual? É, mas a gente teria que sintetizar todos os ésteres que tem no abacaxi. As de café lembra bastante, né? A de café lembra, porque eles colocam, sabe aquele café solúvel também? Eles colocam isso daí na própria massinha da bala. Ou seja, a própria bala tem café.
Então não é só a essência, né? Não é só o éster. Tem o café ali também junto. Certo? Às vezes, como é bala, né? Como é um produto para crianças, eles colocam aquele café descafeinado, né? Que não tem cafeína. Cafeína também é viciante, né? Então eles não colocam isso na bala, não colocam café com cafeína, mas colocam o líquido ali do café. Aí lembra bastante, né? Porque como tem o próprio líquido do café ali dentro, então tem todos os ésteres que o café tem. Aí fica bem parecido. São estratégias, né, que a indústria alimentícia usa para enganar o consumidor, basicamente. Não é uma enganação, né, porque a lei permite tudo isso, a Anvisa permite. Certo? Certo, obrigada. Por nada. Mais dúvidas, gente? Alguém mais? Alguém? Eu coloquei, né, aí o meu e-mail, o meu WhatsApp também. Quem tiver alguma dúvida,